Então hoje a gente vai trabalhar com o teorema do confronto e o limite trigonométrico fundamental e mais o teorema do valor intermediário. O único que a gente não vai demonstrar aqui é o teorema do valor intermediário, tá bom? E, por incrível que pareça, é o mais fácil deles, tá? De entender. É muito simples você entender o teorema do valor intermediário, mas é o único que a gente não demonstra em cursos de cálculos, tá? Vamos lá. Primeiro, só lembrando o que é isso, o que isso significa. Isso tem que estar muito claro para ti quando eu te digo o módulo dessa diferença ser menor do que epsilon, tá? Isso tem que ser muito claro para ti. Olha para cá. Então, se eu digo a diferença da f de x para L é menor que epsilon, o que isso significa? Se você olha para o eixo y, tá? Que é onde vai ficar a imagem da função, você olha aqui para o L. Então, o que isso aqui significa? Significa o seguinte, que você pode caminhar para cima um valor epsilon, então é L mais epsilon, e você pode caminhar para baixo também uma quantidade de epsilon, então é L menos epsilon. Então, quer dizer que a imagem da função está aqui dentro, tá? F de x está aí dentro, tá bom? Isso que significa esse módulo, tá? Mas se a imagem da função está dentro dessa faixa, isso significa o seguinte, que a f de x ela é sempre maior que L menos epsilon, e ela é sempre menor que L mais epsilon. Tudo bem? Então, é isso que você tem que enxergar. Que isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? E essa é a parte fundamental da demonstração do teorema do confronto. O teorema do confronto... Oi? Não, é porque é desigualdade estrita. Não é menor ou igual, é menor. Tá? Como é menor, ela não pode chegar no extremo. Tá bom? O teorema do confronto... em alguns livros você vai achar como regra do sanduíche. Tá? O teorema do confronto vai te dizer... geometricamente, se você conseguir entender o que significa a ideia geométrica, já é um grande passo. A ideia geométrica do teorema do confronto é a seguinte. Suponha que você tenha uma função, tá? Tá aí uma certa função f, tá? E aqui você tenha, eu vou colocar, deixa eu ver como eu coloco aqui. Eu vou colocar aqui uma certa função g. E aqui nessa área aqui elas são iguais, depois fica assim, tá? Tá, essa é uma função g, tá bom? E vai surgir aqui uma outra função. Tá aí uma outra função, tá? Eu fiz questão de misturar bastante os gráficos delas, para que tu possas perceber o que está acontecendo. A ideia é a seguinte. Suponha que tenha aqui um certo ponto P. Tá? Aqui um certo ponto P. E eu vou dizer que essa aqui é a minha função f. Deixa eu só ver qual é a ordem das funções, só para eu não precisar ficar apagando. Vou colocar g pelo meio. Tá. Eu vou colocar aqui a função h. Vou colocar isso aqui, função g, e aqui a função f. Tá bom? Então, o que é que você percebe aí? Você percebe o seguinte, ó, que antes desse ponto P, especificamente nessa região aqui para trás, está uma bagunça a relação entre as funções f e g. Tá? Ora uma é maior, outra é menor, ora elas são iguais. Tá? Então, isso não importa. É isso que eu quero que vocês entendam. Que não importa o que acontece longe da região onde está sendo estudado. Tá? Pode acontecer qualquer coisa longe da região. O que importa é próximo ao ponto P. É essa região que interessa. Tá bom? E próximo ao ponto P aqui, nós poderíamos, por exemplo, pensar
nessa região bem aqui, ó. Daqui até aqui. Por exemplo, se eu passasse uma linha aqui e passasse uma linha bem aqui, então eu fiz um corte, tá? Fiz um corte e isso vai depender muito do teu contexto. Se for em termos de vídeo, é como se você pegasse um frame. Se for em termos de tempo, é como se você pegasse uma dilatação do tempo, uma variação do tempo, tá? É como se você pegasse regiões do seu domínio. Eu estou pensando só nesta região. Nesta região, nós temos algo muito bem estabelecido. O que é que está muito claro aqui? Que nessa região, a função h, você percebe que ela está sempre por cima? A imagem da função h sempre é maior ou igual que a imagem de todas as outras? Tá? A função g sempre está pelo meio das duas funções. Então, é uma imagem intermediária. E a função f sempre é a menor imagem. Tudo bem? Então, está muito claro que nesta região, nós temos que a função f é menor ou igual que a função g e é menor ou igual que a função h. Nota que isso aqui não acontece antes dessa reta. Antes dessa reta, essas coisas mudam, mas não me importa. O que importa é nessa região. Tá? E eu vou chamar essa região, eu vou chamar de intervalo I. Vai ser o meu intervalo I. Tá bom? Essa região onde está acontecendo isso, eu vou chamar de I. Beleza? E eu vou acrescentar aqui algumas hipóteses. Eu vou acrescentar a seguinte hipótese. Eu vou acrescentar aqui o limite da H, quando o x tende a P, esse limite existe. Tá? Eu vou dizer que esse limite existe, o limite da H. Vou dizer também que o limite da F, quando o x tende a P, esse limite também existe e ele é idêntico ao limite da H. E esse limite é o mesmo valor que eu vou chamar de L. Tudo bem? Então, se eu tiver essas hipóteses, essa desigualdade, eu tenho essa desigualdade no intervalo I. Eu tenho que os dois limites existem. A conclusão que se chega é o seguinte, que o limite da função que está pelo meio, o limite da função g, quando o x tende a P, esse limite também existe e esse limite é L. Tudo bem? Ficou claro aí? Tá? Então você tem uma função que ela está por cima e você sabe o limite dela. Você tem uma função que está por baixo e também você sabe o limite dela. Você vai vendo que, à medida que as duas funções vão se aproximando do ponto P, do domínio, elas vão indo para a mesma região. Tá? E esse limite está dando L. Da mesma forma, se você vai pelo lado direito, as duas funções estão indo juntas e elas vão para o mesmo lugar. Esse limite está dando L. É muito natural esperar que, se a função g está sempre entre as duas, é natural que a função g também vá para o mesmo lugar. Ficou claro isso? Tá? Outra coisa, eu não preciso saber se as três funções estão definidas nesse ponto. Não preciso. Elas podem não estar definidas nesse ponto. Tudo bem? Lembre-se, a ideia de limite não precisa da função estar definida naquele ponto. Se ela estiver definida naquele ponto e o limite for igual à imagem do valor desse ponto, a gente diz que a função é contínua. Tá? Mas aqui o resultado não exige que elas estejam definidas no ponto. Tudo bem até aqui? Tá? Então nós temos um resultado para ser demonstrado. As hipóteses são essas. Eu tenho essa desigualdade, eu tenho esses limites existindo, eu quero provar que esse limite aqui também existe. Tá? Então vamos demonstrar isso. Vamos para a nossa demonstração. O que é que nós temos como verdade? Nós temos como verdade que esse limite existe e esse limite existe. Então vamos escrever isso. Tá? Como os limites de f e h, existem quando
x tende a P, então, o que significa o limite existir? É aquela ideia de épsilons e deltas, tá? Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta que é referente à função h e existe um delta que é referente à função f, tá? Então eu vou escrever dois deltas aqui, tá bom? Então existem um delta de f, que é maior que zero, e um delta de h maior que zero, tais que, se ocorrer da distância do x para o p, essa distância ser maior do que zero e menor que ΔF, isso implica que a função f, tá? A função f está se aproximando do limite L. Tá bom? Tudo bem? Isso aqui, definição de limite para a função f, tá? E se a distância de x para p for menor que ΔH, isso implica que a distância da função h para esse limite L também é menor do que epsilon. Tudo bem? Isso aqui acontece quando a distância for menor que ΔF, e isso aqui acontece quando a distância for menor que ΔH. Beleza? Deixa essas informações aí. O que mais que nós temos? Nós temos ainda que essa desigualdade aqui acontece. A função f é menor ou igual que a função g, que é menor ou igual que a função h. Lembra que eu disse para vocês? Isso aqui está acontecendo onde? Aqui nesse intervalo i. Tá? Então, se está acontecendo nesse intervalo i, pode ser que as funções não estejam definidas nesse ponto P. Tá? Mas esse ponto P, ele está dentro dessa região que eu chamei de intervalo i. Tá bom? Então, eu te pergunto, é possível caminhar para o lado direito e para o lado esquerdo um mesmo tamanho e ainda ficar dentro do intervalo i? É possível? É possível, tá? Então eu vou pegar um delta zero, de forma que eu consiga caminhar essa quantidade de delta zero para a direita, essa quantidade de delta zero para a esquerda, e eu ainda vou continuar dentro do intervalo i. Tá bom? Então, tome delta zero maior que zero, tal que P menos delta zero e P mais delta zero, isso aqui continue dentro do intervalo i. Tá bom? Estou caminhando um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou indo para cá, P mais delta zero, e estou indo para cá, P menos delta zero. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Eu estou indo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tá? E eu continuo dentro desse intervalo. Isto significa que se x pertence a P menos delta zero, P mais delta zero, então temos aquela desigualdade lá entre as funções. F de x menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que h de x. Tá bom? Então nós temos agora três coisas aí. Tem três informações. Primeira informação, isso aqui está acontecendo. Tá? Segunda informação, está acontecendo isso aqui. E a terceira informação, está acontecendo isso. Tá? Vamos traduzir essas informações. O que significa mesmo isso aqui? O que significa isso? É a primeira parte da aula. Que se eu tenho o módulo da distância, a distância entre f e L menor que epsilon, significa que a f ela é menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Tudo bem? Vou escrever isso lá. Então, isso aqui é a mesma coisa que a f menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Tudo bem? Tá? Essa é a f. Da mesma forma, eu posso escrever aqui para h.
H é menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Tudo bem? Tá? Agora, vamos olhar para as três informações. Suponha que eu quero que aconteça as três coisas ao mesmo tempo. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Se eu quiser que aconteça as três coisas ao mesmo tempo. Eu quero que a F esteja entre esses dois. Para F estar entre os dois, o que tem que acontecer? O x menos p tem que ser menor que ΔF. Eu quero também que H esteja entre esses dois. Para isso acontecer, eu preciso que a distância de x para P seja menor que ΔH. Eu quero também que isso aqui aconteça. Para isso acontecer, eu preciso ter que a distância de x para P tem que ser menor que ΔZ. Tudo bem? Agora, para fazer acontecer as três coisas ao mesmo tempo, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar o quê? Fala mais alto, por favor. Eu preciso pegar um delta que faça cumprir as três coisas ao mesmo tempo. Quem é esse delta? Oi? Igualar os três deltas? Não, não posso fazer isso. Eu pego o mínimo entre eles, porque o menor deles faz cumprir todas as coisas. Beleza? Então eu vou tomar o mínimo entre os deltas. Se tomarmos delta como sendo o mínimo entre o ΔZ, o ΔF e o ΔH, então se eu fizer isso, eu estou fazendo acontecer as três coisas. Então eu vou chamar as três coisas aqui. Vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3. Tá? Então, se tomarmos delta igual o mínimo entre os três, as três coisas acontecem. Tá? Teremos que 1, 2 e 3 ocorrem. Tá bom? Então, estou fazendo acontecer as três coisas. 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Muito bem. Então, dado epsilon maior que 0, existe um delta, que é esse delta aqui. Ó. Existe um delta maior que 0, onde o delta é igual ao mínimo entre ΔZ, ΔF e ΔH, tá? Tal que se a distância de x para P for maior que 0 e menor que esse delta, teremos o seguinte, teremos 1, 2 e 3. Vamos juntar as três coisas agora, tá? Quem é a função que é a menor de todas aí nesse intervalo? É a f. Então, vou começar pela f, tá? Então, olha, a f é maior que L menos epsilon. Tudo bem? Então, vou escrever primeiro isso. L menos epsilon é menor que a f de x. O que é isso? Isso aqui é usar essa informação, A1. Eu estou pegando só esse pedaço bem aqui. Tudo bem? Isso aqui é usar a informação 1. Só que a F, ela é menor ou igual que a G. Isso é usar a informação 3. Menor ou igual que a G. Tá? Isso aqui eu estou usando a informação 1. Esse aqui eu estou usando a informação 3. Tá? Mas a G não é menor ou igual que a H? Então, vou colocar lá. A G é menor ou igual que a H. E isso eu estou usando também a informação 3. Agora, a H... Cadê? A H não é menor que L mais epsilon? Então, vou pegar aqui agora. A H é menor que L mais epsilon. Isso aqui eu usar a informação 2. Tá bom?
O que eu quero provar mesmo? Quero provar aqui? O limite da G é L. Beleza? É isso que eu quero provar. Então, me importa ficar olhando para F e para H? Não, mas no final, vai me importar? Eu preciso saber se eu conseguir colocar a G entre L menos epsilon e L mais epsilon, concorda? Olha, a G, ela é maior que L menos epsilon e é menor que L mais epsilon, tá? Isso implica que a G é maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon, certo? O início da aula de hoje foi reforçar para vocês o que significa isso. O que significa isso é essa desigualdade. Mas é exatamente o que nós temos lá no final, certo? Então, aquela desigualdade que tem lá no final é transformar isso em módulo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que G de x menos L menor que epsilon. Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta. Quem é esse delta? É esse cara, tá? Que satisfaz o seguinte: se a distância de x para p for menor do que delta, a distância de g para L é menor do que epsilon. Mas isso significa o quê? Isso significa que o limite da g de x, quando x tende a p, esse limite é L. Então está provado o resultado. Ficou claro? Tá bom? Então, já sabe, de agora em diante, se eu tenho 3 funções satisfazendo essa desigualdade para algum intervalo, e eu sei que o ponto que eu estou estudando está dentro desse intervalo, não precisa pertencer ao domínio das funções, não precisa. Se eu sei que o limite das duas, da que está por cima e da que está por baixo, esses dois limites são iguais, então o limite da função que está pelo meio é a mesma coisa. Beleza? Então está demonstrado já o nosso resultado. Tá bom? Então esse aqui é o que a gente chama de teorema do sanduíche, ou teorema do confronto, regra do confronto, regra do sanduíche, o que você quiser escrever. Isso depende muito de autor para autor, tá? Vamos para o segundo grande resultado de hoje, que nós chamamos de limite trigonométrico fundamental. Eu resolvi fazer todas as demonstrações logo no início da aula para a gente só ficar fazendo exercícios depois. Porque eu não quero te condicionar a fazer o seguinte: faça uma demonstração e faz o exercício. Porque senão tu vai dizer assim, esse exercício é dessa demonstração que acabou de fazer. Tá? Então eu quero logo fazer as demonstrações para que tu percebas nos exercícios o que tu tens que fazer. Espera aí, será que eu vou usar o limite trigonométrico fundamental ou se eu vou usar o teorema do confronto? Tá? Então vamos lá. Então, limite trigonométrico fundamental agora. Bem, o limite trigonométrico fundamental diz o seguinte, que se você tem o limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, esse limite é 1. Tá bom? Esse é o limite trigonométrico fundamental. Nota, se o x está indo para zero, aqui embaixo vai dar zero. E se você aplicasse zero bem aqui, se o x está indo para zero, então o seno está indo para seno de zero. E o seno de zero é zero. Então seria uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Tá? Então nós não saberemos responder isso. Os que já fizeram cálculo ou já estudaram cálculo em algum momento, vão logo pensar, peraí, é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então eu posso aplicar a regra de L'Hospital. Tudo bem. O problema é que quem ainda não fez cálculo, não estudou cálculo, não sabe o que é regra de L'Hospital, porque a regra de L'Hospital tem que utilizar derivada. Então a gente não sabe fazer. Beleza? Então a gente precisa mesmo demonstrar esse limite
sem a ferramenta derivada, tá? Então, esse que é o intuito desse momento da aula. Suponha que você tenha aqui 1/4 de circunferência, tá? Quarto de circunferência bem torto, né? E vamos colocar bem aqui um eixo. E esse eixo, ele é tangente a essa circunferência, tá bom? Eu vou colocar aqui um ângulo. Um ângulo X. Vou pegar um certo ponto P. Aqui um certo ponto Q. Aqui eu vou chamar de origem. Aqui eu vou chamar de A. Tá bom? O que é que tu já sabes? Já sabes que se você olha para o ponto P, quanto mede esse tamanho? Esse aqui é o seno, certo? É o seno de x. Então, isso aqui é seno de x. Que eu estou olhando para o ciclo trigonométrico, tá? Estou pegando só 1/4 do ciclo, só o primeiro quadrante, tá bom? Quanto é que mede a distância de de O para A? Isso mede 1, que é o ciclo unitário, certo? Então, esse tamanho mede 1. Quanto é que mede o tamanho de A até Q? Esse de A até Q é a tangente, tá? Lembre-se que esse aqui é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo dos senos, e a tangente é essa reta que é paralela ao eixo dos senos, tá bom? Quando você projeta isso aqui para lá, esse tamanho que dá é o tamanho da tangente. Muito bem. Agora, tu pode querer estudar algumas áreas aí. Tu pode começar a ligar agora esse ponto P ao ponto A. Você faz essa linha aqui e você vai ter um certo triângulo aqui. Tá bom? Você tem um triângulo, você tem aqui uma fatia de setor circular, tá bom? Tipo uma fatia de pizza, e você tem esse triângulo maior. Claramente, esse triângulo tem área menor que a área do setor e menor que a área do triângulo. Tudo bem? Tá? Dá para entender isso, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o setor. Quero usar o setor. Então, a área do setor, que eu vou chamar de S. Vou chamar de área para não... Vou chamar de A mesmo. Então, a área do setor. Tá? Do setor OAP. OAP. Eu posso também querer estudar a área do triângulo, tá? Então eu vou colocar aqui a área do triângulo. Então vai ser que triângulo? Vou colocar um triângulo aqui, OAP. Só que agora é um triângulo, OAP. E eu posso também estudar a área do outro triângulo, do triângulo maior. Então a área do outro triângulo é o triângulo OAQ. OAQ. Tá bom? E a gente vai comparar as três áreas. Beleza? Vamos comparar essas três áreas aí. O que é que a gente já sabe? Que a área do triângulo menor, desse triângulo aqui, é a menor das áreas, tá? Então, a área do triângulo OAP, ela é menor que a área do setor. Que a área do setor OAP. E é menor que a área desse triângulo que vai lá fora. A área do triângulo OAQ. Tudo bem?
tá? Já sabe isso. Agora vamos pensar o seguinte, o triângulo OAP, como se calcula a área de um triângulo? Como é que faz? É base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base desse triângulo? É 1. Quem é a altura? É o seno. Então vai ser 1 vezes seno dividido por 2. Beleza? Então isso aqui vai ser 1 vezes o seno dividido por 2. Isso aqui é menor. A área do setor. Quanto é a área desse setor? Se é o ciclo trigonométrico que o raio é unitário, quanto é a área? É o quê? X sobre 2. É x sobre 2. Aí eu estou sentindo que alguém está querendo fazer a seguinte pergunta. De onde tirou o x sobre 2? É a tua pesquisa quando tu sair daqui. Tu vai procurar como se calcula a área de um setor. Descobre, tá? Começa a pensar em regra de 3, algo do tipo. Mas se o ciclo trigonométrico ele tem raio 1, então é só pegar o x e dividir por 2, tá bom? Essa é a área, tá? Menor. A área desse triângulo. Esse triângulo bem aqui. Quanto é a base dele? A base dele é 1. E a altura é a tangente. Então, 1 vezes tangente dividido por 2. Opa. 1 vezes a tangente dividido por 2. Tá? Olha, tá tudo dividido por 2 aqui. Como tem desigualdade, o 2 é positivo, posso simplesmente esquecer o 2. Tá? Então vai ficar seno de x menor que x, menor que a tangente de x. Tá? A tangente tu pode enxergar como sendo seno sobre cosseno. Certo? Então vai ficar seno de x menor que x, menor que seno de x por cosseno de x. Eu fiz essa construção toda pensando nesse primeiro quadrante. Se eu estou pensando no primeiro quadrante, qual é o sinal do seno no primeiro quadrante? É positivo, certo? O sinal do seno é positivo. Então quer dizer que esse cara aqui não muda de sinal no primeiro quadrante, tá? Então, vou colocar aqui. Como estamos pensando no primeiro quadrante, o seno de x é maior que 0, tá? E o cosseno? Eu quero só o primeiro quadrante. Se eu quero o primeiro quadrante, eu não quero chegar aqui, no final. Se eu chegar aqui no final, eu vou ter um triângulo? Eu te pergunto, se o x fosse π sobre 2, eu ia ter um triângulo? Não, porque essa reta aqui não vai tocar a tangente, serão duas retas paralelas, certo? Então eu não quero que o x chegue no π sobre 2, beleza? Não quero fazer isso. Então quer dizer que também eu estou trabalhando no primeiro quadrante. Eu não quero também que esse x chegue no 0, porque se ele chegar no 0, acaba os triângulos, acaba o setor, não tem nada, certo? Então o x é uma coisa positiva, só que pequena. Se o x é uma coisa positiva pequena, o cosseno, qual é o sinal dele? Ele é o quê? O cosseno. Positivo, certo? Então o cosseno também é positivo, tá? Vamos lá. Se você tem essa desigualdade aqui, se esse é menor que esse é menor que esse, então tu pode inverter tudo. Se tu inverter esse cara, inverter esse cara e inverter esse cara, o que acontece com as desigualdades? Ela também inverte, tá? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre seno é maior que 1 sobre x, que é maior. Aqui está seno sobre cosseno, vai ficar cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno.
Tá bom? Eu inverti tudo. Tá? Então inverte a desigualdade também. Agora, eu tenho seno aqui embaixo, eu tenho seno aqui embaixo, mas eu sei que seno é positivo. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por seno. Não vai mudar a desigualdade porque o seno é positivo. Quando eu multiplicar esse cara por seno, o seno que chegar aqui multiplicando vai cancelar com esse seno. Tudo bem? Vai ficar só 1. Isso aqui é maior. Esse cara aqui vai ficar seno de x sobre x. Isso aqui é maior. E esse cara, o seno que vai chegar multiplicando, vai cancelar com esse. Vai ficar só o cosseno. Tudo bem? Tá? Tá claro aí? Muito bem. Agora, olha para cá. Quantas funções eu tenho aqui? Quantas funções eu tenho? Uma função constante. Uma função, que é o quociente de uma trigonométrica por uma polinomial. E uma função trigonométrica. Eu tenho uma desigualdade, não tenho? Tem uma desigualdade. Na regra do sanduíche, não tinha uma desigualdade? Entre 3 funções? Vamos pensar mais ainda. Lá eu já tenho a desigualdade. Agora, quanto é o limite disso aqui se o x vai para 1? Aliás, se o x vai para 0. Quanto é esse limite? É 1 porque a função é constante. O limite da constante é a própria constante. Então esse limite aqui é 1. Quanto é o limite do cosseno quando o x vai para 0? O cosseno não é contínua? Não é uma função contínua? Então o limite do cosseno se x vai para 0 é só substituir o 0 lá. Cosseno de 0 é 1. Então eu tenho uma desigualdade. Eu sei que o limite das funções extremas é a mesma coisa pela regra ou o teorema do confronto, que a gente acabou de demonstrar. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o limite dessa função que está aqui no meio, quando o x vai para 0, tem que ser 1. Ok? Portanto, pelo teorema do confronto, o limite de seno de x sobre x com x vai para 0, isso é 1. Pronto, acabou. Beleza? Claro? Bonitinho. Bonitinho, né? Vamos lá. Estamos prontos para resolver exercícios. Vamos lá. Primeira questão. Limite de x² vezes o seno de 1 sobre x. Prova que isso dá 0. Como é que a gente vai fazer? O seno, o valor máximo que o seno alcança é 1, certo? E o valor mínimo que o seno alcança é menos 1. Seno de qualquer coisa sempre satisfaz isso, tá? Então vamos lá. Sabemos que seno de 1 sobre x é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1, certo? Eu quero fazer que o x vá para 0. O x é 0? Não, o x não é 0. Então, olha para cá agora. Então, eu já sei... Projeta aqui o quadro, por favor. Então, eu já sei que o seno de qualquer coisa sempre é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Eu sei disso, tá? O nosso problema lá pede para você calcular o limite de x indo para 0 do x² vezes o seno de 1 sobre x, certo?
E ele quer que você prove que isso aqui é zero. É isso que ele quer que você prove. Tá? Diga. Tu quer multiplicar por 1 sobre x? Tu queres fazer seno de 1 sobre x, aí tu quer multiplicar por 1 sobre x e dividir por 1 sobre x. É isso? Só que e o que tu quer fazer daqui? Mas olha, o x não está indo para zero? O x está indo para zero. Como que tu faria isso? Estou curioso agora. Mas tu está desfazendo o que tu fizeste. Entendeu? Quando a gente faz de acrescentar fatores multiplicando assim, a gente quer utilizar eles em algum momento. Mas se tu for cortar aqui, tu está desfazendo. Entendeu? Eu pensei que tu ia querer usar o limite fundamental. Também, vai. Mas se tu cortar aqui vai dar 1, mas o limite fundamental é x sobre x. Não. Não. X é variável. Tu não pode tirar de dentro da função. Nada de querer pensar de tirar variável de dentro de função, tá? Você não pode fazer isso. Tá, mas pensa. Se o x está indo para zero, 1 sobre x está indo para onde? Se o x é um número muito pequeno, para onde que vai isso aqui? Não vai para o infinito? O limite fundamental não fala de infinito. Ele fala desse cara ir para zero. Entendeu? Então não dá para fazer isso. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Então, olha. Isso aqui já está aqui. Tá? O que é que está faltando? Está faltando só o x², certo? Como é que a gente faz aparecer o x² bem aqui? Vou multiplicar tudo por x². Por que eu posso fazer isso? A desigualdade vai toda ser mantida, porque o x² sempre é uma coisa não negativa. Isso, então vou multiplicar isso tudo por x². Quando eu multiplicar esse cara por x², vai dar menos x², concorda? Tá bom? Isso aqui é menor ou igual que x² vezes o seno de 1 sobre x, menor ou igual, 1 vezes x² dá x². Tá bom? O que foi que eu fiz? Eu coloquei essa função entre duas. Eu posso não saber essa, mas essa aqui a gente sabe, não sabe? O limite de um polinômio. Polinômio não é função contínua? Quanto é o limite de x² quando x vai para zero? Zero. De menos x² quando x vai para zero? Zero. Pelo teorema do confronto, isso aqui tem que dar zero. Acabou o problema. Entenderam? E a questão geométrica, e ela é tão linda mesmo, que tu podes pegar aqui o GeoGebra. Olha como é que fica no GeoGebra. Deixa eu projetar aqui. Olha lá, eu vou colocar aqui no GeoGebra a função. A função é x² vezes seno de 1 sobre x. Essa que é a função. Mas eu vou colocar primeiro as duas funções. O x². Deixa eu colocar aqui. x². Opa. Tá aí o x², tá? Agora eu vou colocar o menos x². Tá aí o menos x², tá bom? O que nós verificamos aqui é que essa função está entre os dois. Vamos colocar no GeoGebra, ver se está mesmo.
Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Deixa eu aproximar aqui agora. Tá vendo aí? A função x² seno de 1 sobre x está entre as duas funções. X² e menos x². Não importa o zoom que você dê aí, vai estar sempre entre as duas. Estão vendo aí? A x² e a menos x² prende essa função. Então, se você sabe o que acontece com x² e com menos x², então você sabe o que acontece com a função. E não importa se a função vai vibrando cada vez mais lá, mas ela vai vibrando indo para o zero. Beleza? Então, essa que é a ideia da regra do sanduíche, tá? Muito bem. Compreenderam bem? Tá? Vamos continuar os exercícios. Projeta lá, por favor. Ah, tá no programa. Deixa eu colocar o slide. Oi? Você diz pela regra do sanduíche ou pela regra do confronto e acabou. Isso é suficiente. Qual é o seu nome? Juliana. A Juliana está perguntando o seguinte. Eu poderia enxergar, fazer o seguinte. Isso aqui é um produto de funções, certo? Como é um produto de funções, então por que não fazer o limite da primeira vezes o limite da segunda? É isso, né? E o limite da primeira está dando 0. O problema é que eu não sei quanto é o limite da segunda. Tá? Se nós estivermos falando só de número, se um é 0 e o outro é qualquer coisa, eu sei que 0 vezes um número que for surgir daqui vai dar 0. O problema é que tem um resultado que diz que essa sua suspeita é correta, mas precisa de hipóteses sobre essa função. Me diz uma condição que eu vou dizer perfeito. Fala. Assim, limite de um produto, uma está indo para 0 e a outra limitada. Perfeito. Esse é o resultado. Não precisa falar mais nada, você já está aprovado em cálculo. Então, ó, se isso aqui, o resultado é exatamente esse, que é o que a gente vai demonstrar daqui a pouco. Se você tem uma função que vai para 0 e você sabe que uma é limitada, o limite dá 0. Você não vai fazer conta nenhuma, você só vai olhar. Ah, essa aqui está indo para 0, essa aqui é limitada, acabou o problema, o resultado é 0. Entendeu? É isso que vocês vão fazer. Oi? Quem está falando? Diga. E se ela não for limitada, não tem o resultado. Limitada é que o gráfico ele não passa de um certo valor por cima e não passa de um certo valor para baixo. Ele está sempre dentro de uma faixa. Tá? Vamos pensar em funções. X² sempre cresce. Então, ela é limitada por baixo, mas não é limitada por cima. Tá? Vamos pensar outra função. Seno. Seno é limitada por 1 por cima e limitada por menos 1 por baixo. Então, ela é uma função limitada. Tá? Agora, se você pensa em menos x². Menos x² é limitado por cima, ela não passa do 0. Mas ela vai embora para baixo. Então, ela não é limitada por baixo. Entendeu? Então, existem funções que são limitadas só por cima, existem funções que são limitadas só por baixo, e existem funções que são limitadas. Quando a gente fala limitada, ela está presa numa faixa. Beleza? Isso vocês vão precisar muito quando a gente for fazer a construção gráfica. Geralmente, as funções limitadas, elas tendem a esse limite. Algumas delas. E esse limite são as assíntotas, que é para onde ela está se aproximando. Isso a gente ainda vai fazer com vocês. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Questão 2. Projeta lá. Questão 2. Seja f uma função definida em R e ela não está definida no 1. Tá? E ela sempre satisfaz isso. Ela está presa entre essa função quadrática, menos x² mais 3x, e esse quociente x² menos 1 sobre x menos 1. Tá? Calcula o limite da f quando x tende a 1 e justifique sua resposta. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu anotar aqui essa função. Então, a função é a seguinte, ela está presa entre menos x² mais 3x
f de x e x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Essa é a função. Problema que nós vimos agora há pouco aqui. Projeta aqui, por favor. Nessa aqui, a gente queria provar que esse limite dava zero. Nota que nós não sabíamos qual era a função que era maior que ela e nem sabíamos qual era a função que era menor que ela. A gente teve que sacar o que fazer e a gente construiu as duas funções. Tá bom? Nessa lá, ele já te dá as duas funções. Ele te diz quem é essa e quem é essa. Qual é a dificuldade? Ele não diz quem é a f. Beleza? Lá ele te deu a f. Aqui ele não te deu a f. Tá? Como resolver esse problema? Você precisa saber quem é a f? Não. É essa firmeza que eu quero de vocês. Vai. Então pronto. Como é que você vai resolver isso? Pega o limite dessa e pega o limite dessa. E torce para quê? Para eles serem iguais. Se eles forem diferentes, o que tu vai fazer? Tu não vai fazer nada, porque não tem resultado para isso. Beleza? Tu tem que torcer para dar igual. Tá? Então vamos lá. Limite dessa. Limite de x tendendo a 1 dessa aqui. De menos x quadrado mais 3x. Quando x tende a 1, como é que calcula esse limite? Só pega 1 e substitui lá, é um polinômio, né? É direto. Então, 1 ao quadrado dá 1, só que está negativo, então vai ficar menos 1. Mais 3 vezes 1 é 3. Então a resposta dá 2. Aí tu tem que torcer para dar 2 aqui, esse limite também. Tá? Mas tem uns pequenos aí que não vai dar 2 aqui. Porque o cara vai pensar assim, ó, 1 ao quadrado, só que tá quadrado tá negativo, vai ficar positivo. Te joga esse giz. Esse tal negativo aqui não é da potência. Tá bom? Ele está fora da potência. Então, vamos lá. Limite de x tendendo a 1 disso lá. X quadrado menos 1 sobre x menos 1. Como se resolve esse limite? Produtos notáveis, né? Produtos notáveis. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui é igual limite de x tendendo a 1, x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Agora, tu pode cancelar aqui por aquele resultado que nós provamos há 2 ou 3 aulas atrás. Vai sobrar aqui o quê? Limite de x tendendo a 1, x mais 1. Quanto é esse limite? 2. Pronto, é só correr para o abraço, papai. Né? Ah, deu 2, a resposta é 2. Aí qual é a justificativa? Pelo teorema do confronto. Aí tem gente que é preguiçoso, vai fazer assim na prova. Limite de f de x com x indo para 1, isso dá 2. Acabou. Beleza? Você não sabe quem é a função. E não importa quem é a função. Tá? Projeta lá. Vamos fazer mais. Não quero fazer. Eu vou pular. Vou fazer essa. Essa primeira. Que é o que a Juliana disse pra gente. Vamos demonstrar logo o resultado que a Juliana mencionou. O resultado que a Juliana mencionou é o seguinte. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio, tá? E o limite de uma dá 0. A outra é limitada. Isso que está escrito aí quando eu coloco g entre módulo e ele é menor ou igual que um número, é porque ele está dentro de uma faixa. Entre a faixa m positivo e m negativo. Tá bom? É limitada para todo x no domínio dela, né? E esse m, claro, tem que ser maior que 0. Prove que esse limite dá 0. Tá bom? Então, deixa eu colocar as hipóteses aqui. Você tem, primeiro, que o limite da f, quando x tende a p, esse limite dá 0. E você sabe que a g é limitada.
E ele quer que você prove que o limite da f de x, g de x, com x tendendo a p, esse limite também é zero. Isso que é para provar, tá bom? Projeta aqui. Então, ó, vamos para as hipóteses. Pode projetar o quadro. Vamos para as hipóteses. Você sabe que o limite da f dá zero, tá? Você sabe que a g é limitada. Você quer provar que esse limite aqui também dá zero. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar o produto da f com a g, tá? O produto da f com a g dentro do módulo. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Certo? Tá bom? Então você concorda comigo que se eu conseguir mostrar que isso aqui é menor que um certo epsilon, acabou a parada, né? Porque não é a função menos o limite ser menor que um epsilon? É isso que a gente quer, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que f de x vezes g de x, tá? Agora você tem um módulo de um produto, propriedade de módulo. O que que eu faço? Fica o produto dos módulos, tá? Isso aqui é igual a f de x vezes a g de x, certo? Tá bom? Agora, vê se você concorda comigo. Essa aqui, eu posso escrever assim, ó. Módulo da f de x menos zero vezes a g. A g não é menor ou igual que m? Menor ou igual que m. Colocar aqui, ó, vezes m. E esse m, está escrito lá que esse m é uma coisa positiva. Tá bom? Está escrito lá nas hipóteses. Deixa isso aqui por enquanto. Deixa isso. Então, sabemos que o limite da f, quando x tende a p, esse limite é zero. Tá? O que isso significa? Significa que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para p, se isso for maior que zero e menor que delta, isso implica que a f de x menos o limite, que é zero, é menor do que epsilon, certo? Tá bom? Você sabe que esse epsilon que você pega aqui, esse epsilon é qualquer número positivo, pequeno. Tudo bem? Eu poderia ter pegado epsilon sobre 2? Poderia? Poderia. Epsilon sobre 5? Em particular, eu poderia ter pegado epsilon sobre m, já que m é um número positivo. Tudo bem? Então eu vou pegar um epsilon sobre m. Tudo bem? Tá? Então agora eu vou retornar a esta posição. Nesta posição nós temos que módulo da f vezes a g menos o zero, isso é igual a módulo da f menos zero vezes m, certo? Olha, isso aqui é igual a isso, que é o que eu escrevi lá, tá? Esse cara, não está bem aqui? Ele é menor que epsilon sobre m, mas isso só acontece se eu pegar esse delta, certo? Então, dado a epsilon, existe esse delta. Então, isso aqui é menor que epsilon sobre m. Mas isso é vezes m. Aí, ó. Já era. Então, ó. Isso é menor que epsilon. Bonitinho, né? Então, ó. Dado epsilon maior que zero. Esse epsilon é aquele epsilon sobre m lá. Existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para zero foi maior que zero e menor que delta, tá? Tá bom?
Maior que delta, isso implica... Maior que zero não, mas aqui é x menos p, né? Estava x com p ali, tá aqui é p. X menos p. Isso implica que f g menos zero, isso é menor que epsilon. Mas o que é isso? Isso aqui. Isso aqui é o limite da f vezes g com x tendendo a p, e isso está dando zero. Beleza? Então, a Juliana já tinha pensado nisso. Né, Juliana? Só concorda? Sim, pronto. Então, a Juliana já tinha pensado nisso, já tinha sacado que se você pega duas funções e multiplica, se uma vai para zero e a outra é limitada, esse limite dá zero. Beleza? Então, volta no nosso problema. Projeta lá, por favor. Volta no nosso problema. O nosso problema é limite de x² vezes o seno de 1 sobre x, com x indo para zero. Agora que a Juliana já disse para a gente que tem esse resultado, agora eu vou olhar para esse problema, que a gente fez umas continhas para chegar no resultado. Esse aqui, quando x vai para zero, vai para onde? Para zero. Esse aqui é o quê? Limitada. Qual é o resultado? Percebe agora? Você notou que agora o negócio é muito mais fácil do que a gente imaginava? Aí você diz assim, agora eu fecho a prova? Já calma. Não te empolga muito, tá? Então nós temos esse resultado agora que nos ajuda muito. Então, de agora em diante, você vai pegar o Guidorize ou o Stuart e você vai ficar na fila do RU. E vocês vão brincar competição de resolver limites. Pega o teu livro aí. Pega a primeira. Letra A. Qual é a resposta? Zero. Como tu sabe? Ah, estudei. E tu? Pega a tua aí agora aí. E essa aqui? Zero. Como tu sabe? Eu estudei. Né? O que tu está fazendo? Nada mais tu está fazendo problemas desse tipo, onde uma vai para zero, outra é limitada. O resultado é zero. Não tem o que se explicar. Você só tem que dizer o seguinte: uma está indo para zero, a outra é limitada, então o limite é zero. Beleza? Só isso, tá? Vamos lá. Ouso dizer para vocês que limite não é fácil, tá? Existem muitos limites fáceis. Existem um monte de técnicas para se resolver limites. Não é à toa que a gente faz aí produtos notáveis, a gente faz divisão de polinômios, a gente faz... na próxima aula a gente vai fazer limites infinitos, mandar o x para o infinito, mandar o x atender perto de um ponto que não está no domínio. Vocês vão ver as coisas que vão acontecer. Não é à toa que tem esse resultado de produtos que uma é zero, a outra é limitada. É porque, de fato, vão existir limites que são muito complexos de serem resolvidos. Quando a gente vê derivada, você vai ver que tem limites que tudo que a gente fez até agora não dá para resolver um monte de limites. Aí você vai utilizar derivada para resolver o limite. Tá bom? Aí aqui vai ser a regra de L'Hospital. Tá bom? Então tem limites mesmo complicados, tá? Vamos lá. Então, olha essa aí. Projeta lá. Olha a segunda. Já pensou se cai a segunda na tua prova? Ah, se tu diz aí, olha a segunda, calcula esse limite aí. Olha lá a função. É o limite de x² vezes g. Quem é a g? A g é essa coisa aí. A g ela é 1 se for racional, é menos 1 se não for racional. Quanto dá esse limite? Zero. Por quê? Uma está indo para zero e a outra é limitada. Entenderam? E se eu colocasse um monte de coisas ali na g? Se eu colocasse a g assim, ó, eu gosto de inventar os negócios aqui. Se eu colocasse a g assim, ó, vamos lá. A g é isso. Qual seria? Zero. Por quê? Porque tu consegue criar uma linha bem aqui, ó, que a função não passa. Tu cria uma linha aqui que a função não passa. Então ela é o quê? Limitada.
Tu só precisa verificar se ela é limitada. Não importa quantas sentenças tenha na função. A função pode ser toda doida ali no meio do caminho, mas se ela está presa numa faixa, ela é ilimitada. Entenderam? Tá bom? Muito bem. Diga. Não é aquela limitação do limite. É a limitação de um número mesmo, igual o seno. O seno está preso entre 1 e menos 1. Se eu colocasse 2 vezes seno, ia estar preso entre 2 e menos 2. Não, porque a função exponencial ela explode. Ela vai para mais infinito. Qualquer número que tu pensar, exponencial passa. Tá? Da mesma forma, logarítmico. Qualquer número que tu pensa, o logaritmo consegue passar do logaritmo. O logaritmo consegue passar desse número. Qualquer número que tu pensa. Função raiz. Qualquer número que tu pensa, a raiz vai passar. A diferença entre a raiz e a exponencial passa mais rápido. A raiz demora a chegar lá. Mas chega. Entendeu? Oi? Quadrática também. Quadrática é mais lento que a exponencial. Mas passa. Beleza? Muito bem. Vamos lá para esses limites. Projeta lá, por favor. Olha os limites bonitinhos. Até coloquei em cima, ó. Já sabe que isso tem que resolver por limite fundamental, né? Como é que tu vai resolver? Qual tu queres? A E? Vamos para E, então. Vamos fazer a E. É porque tu já viu aí que tu já sabe a primeira, a segunda, a terceira, né? Enquanto que todas elas devem ser simples. Mas o item é limite de seno de x sobre x menos π, com x indo para π. Só que o limite trigonométrico fundamental diz que é seno de x sobre x com x indo para zero. Tá? Então olha para cá agora, projeta aqui o quadro. Queremos resolver esse problema. O que tu farias? Bora, foi você que escolheram. Eu não faria essa. Vai, qual? Mudança de variável. Chama quem de quem? X menos π, chama de quê? Qual é o seu nome? Bruno? É uma galera que está falando, eu não sei quem é que está falando. Ele é o Bruno, então pronto, é o Bruno lá. Pronto. Ó, chamar de B, isso aqui. Então B é x menos π. Tá bom? Vamos pensar. O x está indo para π, certo? O x está indo para π. Se o x está indo para π, o que acontece com o b? O b vai para onde? O b não é x menos π? Esse cara está indo para π, então vai ficar π menos π, que vai dar 0. Então, se o x vai para π, o Bruno vai para 0. Mas tu não vai tirar 0, Bruno. Né? Não vai. É 10. Então, limite de x ia para π. Agora é b indo para 0. Então, é b indo para 0 do seno x. O que é x? Está aqui o x, passa o π para lá. Vai ficar x igual b mais π. Certo? Tá bom? Então vai ficar seno de b mais π sobre esse cara é quem? É o b. Aí tu diz grandes coisas, né? Passou a subtração daqui para a soma aqui para cima. Ainda continua, não continua sendo. Se fosse b sobre b, estava resolvido já ia dar 1. Mas e aí, a gente consegue resolver aqui? Seno de b mais π, como que a gente faz isso? É o seno da soma. Seno da soma a gente sabe fazer, né? Vamos lá. Limite de b indo para 0, seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Isso tudo dividido por b, certo? Isso aqui é o seno da soma, tá? Vai lá no segundo ano do ensino médio, pega o teu livro lá.
Aquele que tu jogou lá, que tu deu pro teu sobrinho, jogou no lixo, pega de lá, é valioso aquilo, tá? Diga. Lá vem tu. Peraí, tu quer fazer uma rotação? Perfeito, mas tu vai dificultar a parada aqui pros caras. Qual é seu nome? Mateus. O Mateus está dando a seguinte ideia. Olha, se é seno de B mais π, professor, isso aqui é só uma rotação. Isso aqui é menos seno B. De onde que ele tirou isso aí? É que ele tem a espada de Thundercat, ele tem a visão além do alcance. Aí, eu sei que isso não é do tempo de vocês, né? Vocês nunca assistiram Thundercat, esse é o problema. Mas o pessoal da filmagem já assistiu. O pessoal assistiu, olha aí, tá vendo? Então, é cultura, viu? Vocês deveriam assistir Thundercat para poder fazer cálculo antes. Olha. Quanto é o seno... Aí estão pensando assim, o professor é velho, hein? Estão pensando. Quanto é o seno de π? O seno de π é 0. Se isso aqui é 0, essa parte vai embora. Certo? Quanto é o cosseno de π? Cosseno de π? Menos 1. Então vai ficar menos seno B, que é o que o Mateus? Que é o que o Mateus disse pra gente. Beleza? Então isso aqui vai ficar igual limite de B indo para 0 do menos seno B sobre B. Tá? Mas o limite trigonométrico fundamental não tem esse menos. Certo? Mas tu pode enxergar isso aqui como menos 1 vezes essa coisa, não pode? Não seria um produto de funções? Então o limite do produto é o produto dos limites. Só que o limite da constante é a própria constante, então quer dizer que a constante sai do limite. Então isso aqui é igual a menos 1 vezes o limite de B indo para 0 do seno B sobre B. E quanto é isso aqui? Isso aqui é 1, que é o limite fundamental. 1 vezes menos 1, a resposta é menos 1. Bonitinho, né? Bonitinho. Muito bem. Vamos para o próximo. Projeta lá, por favor. Qual é a próxima que a gente vai fazer? Escolham aí. Eles vão brigar, vamos brigar. Eu vou escolher a A, que é mais fácil. Vamos lá. Olha a D de dado. Limite de x indo para 0 da tangente de x sobre x. Vamos começar a matar os problemas rápido? Vamos lá? Presta atenção. Não é tangente sobre x? O que é que tu tem que sacar? Tu está na área de limite trigonométrico fundamental. Tangente é a mesma coisa que o quê? Seno sobre cosseno. Certo? Então é só pegar o seno e dividir pelo x. Já vai aparecer o limite fundamental. E o cosseno que está embaixo, tu puxa para o lado. Então vai ficar 1 sobre cosseno. Vai ficar o limite fundamental vezes o limite de 1 sobre cosseno. O limite de 1 sobre cosseno, tu sabe quanto é que é? Se o x vai para 0, vai dar quanto? Quanto é o cosseno de 0? 1. Então vai dar 1. E o limite trigonométrico fundamental é 1. Então acabou o problema 1. Ok? É mais fácil falar do que escrever. Aí depois tu escreve. Tá? Projeta lá. Próxima. Vamos ver a próxima questão. Projeta lá o slide, por favor. Qual agora? F. Você concorda que a F ela é muito semelhante com a E? Sim ou não? É muito semelhante. O que nós fizemos na E, você vai ter quase as mesmas ideias para fazer na F. Então eu sugiro você tentar sozinho. Tá? Então elas são semelhantes. Então D, E e F já foi. Qual?
C. Então, se a gente fizer a C, tu tem que saber fazer a A. Beleza? São semelhantes, tá? Então, vamos fazer a C. A C é limite de x indo para zero do seno de 6x sobre 5x. O que tu tens que fazer aqui? Repete o negócio aí. É isso que você quer? Calma. Calma. Já pode pedir perdão, que a blasfêmia foi grande. Vai. Diz. Você quer fazer 6 sobre 6. Eu sou metódico. Vai, diz. Então tu quer trocar o 6 pelo 5. Como assim pronto? Porque, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. O limite trigonométrico fundamental é isso aqui. Quando o x vai para zero, o que tem aqui é o que tem aqui e é o que tem aqui. Mas o que tem aqui é 6x, aqui não está 6x. Tu já provou que quando tiver x e tiver 6x e 6x também vai dar certo? A gente não provou isso. O que a gente provou que é o que tem aqui tem que ser a mesma coisa daqui e a mesma coisa daqui. Não estou dizendo que está errado o que você está falando. O que eu estou dizendo é que a gente precisa provar primeiro. Tá? Vai. Você era a mesma ideia? Vai, você era a mesma ideia? Pois é, ia dar nesse problema, né? Vai, outra coisa. Eu não entendi ainda o que é isso. Desmembrar como? Mas você vai fazer como esse negócio? Mais x. Aí tu vai aplicar o seno da soma. O que foi que você tomou hoje no café da manhã? Porque você está procurando um caminho longo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só que também é um caminho longo. Porque tu vai pegar um caminho semelhante a esse aqui. Bora fazer o seguinte, ó. Como era que estava aqui? 5. Mantenha a mudança de variável. Isso que os colegas estavam falando aí não está errado, tá? Não está errado, vai dar certo o resultado. Mas vocês precisam provar as coisas que vão dar certo. Tá bom? Precisa ser provado. Era isso? Era 5 aqui? 5. Faz o seguinte, chama esse cara lá de U. Então, se o x vai para zero, o U está indo para onde? Também para zero. Então, se isso aqui é verdade, então o x é U sobre 6. Certo? Tá bom? Então vai ficar limite. O x está indo para zero. Agora é U indo para zero. Fica seno. 6x. 6x agora é U. E aqui, 5x. Quem é o x? É U sobre 6. Vai ficar 5 sexto de U. Certo? Nota que o que vocês estavam falando acontece, tudinho, mas precisa ser demonstrado, tá?
Agora, pega esse 5/6 e inverte, né? Então vai ficar limite de u indo para 0 do seno. 5/6 vai ficar 6u, 5u. Tudo bem? Tá? Eu vou invertir só essa fração. Tá? Agora, isso aqui é uma constante, 6/5. Aí pode sair. Do limite de u indo para 0 do seno de u sobre u. Agora sim, ó. O que tem aqui é a mesma coisa daqui, é a mesma coisa daqui. Agora sim. Isso aqui é 1. Aí a resposta é 6/5. Tá? Aí os praga do macete, ó. Sabia. Tá, obrigado. Projeta lá, por favor. Vamos fazer a letra B que vocês estavam pedindo. X indo para 0, de 1 menos o cosseno de x sobre o x quadrado. A gente vai ficar fazendo esses exercícios nesses últimos 10 minutos e não vou fazer exercícios do teorema do valor intermediário. Vou explicar para vocês como funciona o teorema do valor intermediário e vocês pensam em fazer exercícios. No início da aula que vem a gente faz exercícios. Teorema do valor intermediário, tá? Como fazer isso aqui? Como seria? Estão te pagando para falar de trigonometria? O cara sabe tudo de trigonometria, rapaz. Ele quer usar agora arco metade. Tá, não vou exigir arco metade de vocês. Vamos uma coisa mais simples que vocês já estão mais habituados a usar. 1 mais cosseno x. Se você multiplicar por 1 mais cosseno x, vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos cosseno quadrado. Isso. Então, o arco metade vai dar, tá? Então, vamos lá. Vai fazer limite de x indo para 0 de 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Tá? Isso tudo dividido por x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Tá? Aí aqui o produto da soma pela diferença vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre x quadrado vezes 1 mais o cosseno de x. Isso aqui é seno quadrado, certo? Vai ficar aqui limite de x indo para 0 do seno quadrado de x sobre x quadrado. E eu vou já multiplicar pelo limite desse cara aqui, tá? Limite de x indo para 0 de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Eu estou separando as coisas. Eu peguei esse cara com esse, multiplico por 1 sobre esse cara. Tá? Isso aqui, você pode enxergar como uma composição de funções. Tá? Você pode enxergar que você está compondo o x quadrado com o seno sobre x. Fazer essa composição. O x quadrado é uma função contínua. Se é uma função contínua, lembra que nós provamos o teorema da função composta? Sempre que a função de fora é contínua, você pode pegar o limite e jogar para dentro da função. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então isso aqui vai ser igual a limite de x indo para 0 do seno de x sobre x e o quadrado fica lá fora. Entenderam? Então eu peguei o limite e joguei lá dentro. Tá? Vezes, se o x vai para 0, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá... Isso aqui não dá 1? Vai dar meio, certo? Isso aqui é meio, tá? Agora, esse limite aqui é quanto? Esse limite aqui é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes meio é meio. Então a resposta é meio. Tá bom?
Então é isso, tá? Vamos agora para o teorema do valor intermediário. Vamos lá. Olha lá. Olha, teorema do valor intermediário é o seguinte. Suponha. Olha só, é muito simples a ideia. Suponha que você tenha aqui um A e você tenha aqui um B. Tá bom? A imagem do A, suponha que a imagem do A é esse ponto aqui embaixo. Esse aqui é o F de A. Tá bom? A imagem do B é um ponto aqui em cima. Esse aqui tem o F de B. Tá? Agora, a hipótese é que a tua função é contínua. Essa é a hipótese. F é contínua. O que o teorema do valor intermediário nos diz é o seguinte. É que entre f de A e f de B, você passa qualquer reta paralela ao eixo x. Qualquer reta, em qualquer lugar entre esses dois pontos. Tá? Suponha essa reta aqui. O que o teorema do valor intermediário nos diz é que é impossível você sair desse ponto e chegar nesse ponto sem passar por essa reta. Não parece óbvio? Parece muito óbvio, certo? É esse que é o teorema do valor intermediário. Ele diz que qualquer ponto entre f de A e f de B, qualquer ponto é alcançado pelo gráfico. O gráfico tem que passar por esse ponto. Ele não diz quantas vezes passa e nem diz quando é que isso acontece. A gente não sabe, a gente não consegue às vezes determinar quem é esse cara. A gente consegue provar que ele existe. Tá? Então a função poderia fazer isso aqui, aí passa lá e vai. Então passou várias vezes. A função poderia ter feito isso aqui? Passou só uma vez? O que eu tenho certeza é, sempre vai passar. Beleza? Esse é o resultado. Teorema do valor intermediário. Tá? Então, vamos para o exercício. Se esse é o resultado, então, primeira questão. Prove que essa equação admite ao menos uma raiz real. Tá aí a equação. Tá? Olha para a equação. X ao cubo menos essa fração. Vamos pegar essa equação aqui. Então, x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. Eu quero que isso seja igual a zero, eu quero provar que existe solução para isso. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir uma função. Defina a função f de x igual a x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. Te pergunto, qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Então ela está definida em tudo. Função polinomial é contínua? Sim. Função racional é contínua? Sim. Tu tem que responder sim. A gente combinou isso. Então, diferença de contínuas é contínua. Então essa função aqui é contínua. Se eu quero que essa equação tenha solução, então é equivalente a saber que essa função tem raiz. Beleza? Então, o sonho é saber, essa função alguma hora dá zero. Então, como é que eu vou fazer? Se eu conseguir mostrar que essa função, em algum momento, ela é negativa e em algum momento ela é positiva, como ela é contínua, ela tem que passar pelo eixo x. Se ela passou pelo eixo x, tem raiz. Deu para entender? Então, pronto. Pensa comigo. Calcula f de zero.
f de 0. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1, só que vai ficar negativo. Vai dar menos 1. Calcula f de 1. F de 1, aqui dá 1. Aqui também dá 1. Embaixo vai ficar 2. Vai ficar 1 sobre 2. Então, 1 menos a metade de 1 vai dar a metade de 1. Só que positivo. Ela deu um valor negativo no 0 e ela deu um valor positivo no 1. Conclusão que eu chego? Como a função f é contínua, pelo teorema do valor intermediário, existe uma raiz entre 0 e 1. Se existe uma raiz, então essa equação tem solução. Acabou o problema. Ok. Beleza? Tá? Na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau, pessoal.